Oi, a paz do Senhor. Queria fazer uma pequena reflexão aqui na carta aos Romanos, no capítulo 3, 23, que é um versículo bastante conhecido. Quando o apóstolo escreve essa carta aos Romanos, ele fala assim no 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí a gente lê, né, lê e relê, e passam, né, batido muitas vezes. Gente, isso é muito sério, é um fato assim muito sério que, sabe, se nós não pararmos para analisar tudo que muitas vezes que nós estamos lendo na Bíblia, porque eu falo que a Bíblia é a carta, né, do Criador para nós, gente. É a carta, é a única carta do Criador para cada um de nós, né? Então vamos analisar. Eu peguei o dicionário e falei, vou ver o que significa destituídos. No meu dicionário, no seu dicionário, diz que destituídos, a definição é despossuir, exoneração, destituição, enfim, tem outros aí, mas é bem assim, perder-se algo que possuía, ou seja, possuía e perdeu, né? Aí você fala, mas o que eu perdi? O que nós perdemos? Nós perdemos ali, através do primeiro homem e a mulher, né? Nós perdemos ali a glória de Deus, nós perdemos ali a vida eterna, nós perdemos ali a pureza, nós perdemos ali a perfeição, né? Então, nasceu ali através da ação, né, dos nossos irmãos ali no Jardim do Éden, e quando eles preferiram obedecer mais a voz de Satanás ali personificado ali na serpente, eles preferiram ouvir a voz, se rebelaram, né? Porque o pecado é uma rebelião, né? É considerado rebelião contra Deus. E ali eles perderam ali, né? A vida eterna, né? O problema não estava no fruto, mas estava na desobediência. A partir do momento que eles desobedeceram a Deus, desobedeceram ali o Criador, nosso Criador, eles perderam, né, tudo aquilo que eles tinham, perderam a vida eterna, perderam a glória de Deus, perderam tudo aquilo que, inclusive a vida eterna, por isso que vem a morte, por isso que lá na frente fala que o salário do pecado é a morte. A morte, meus queridos, ela foi um ato de misericórdia de Deus, porque senão o homem, o ser humano, toda a raça humana ia viver eternamente pecando, porque nós nascemos, eles foram criados ali para viver eternamente, né? E por isso que quando alguém morre, um ente querido da gente morre, né? A gente vai chegar a nossa hora também. Fica muito difícil para quem fica, né? Fica difícil essa separação. Por quê? Porque nós nascemos para viver eternamente. A Bíblia fala que quando nós percebemos que nosso fôlego de vida vai ser tirado, né? A gente fica perturbado, a gente fica, né? Fôlego de vida vai ser tirado. Então, por quê? Porque nós nascemos para viver eternamente. Ali, naquele momento, toda a raça humana, ela perde, né, esse privilégio. E a gente, quando a Bíblia fala todos, é todos mesmo, é Noé, é Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, enfim, todos. A Bíblia fala toda a raça humana, a partir dali, né, ela criou, a partir dali nasceu a inimizade com o seu Criador. A diferença é que muitos deles, né, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, né, eles alcançaram a graça de Deus, alcançaram a misericórdia de Deus através dos testemunhos que eles tiveram, que eles viveram, né? Eles reconheceram seu estado de pecado e voltaram para Deus e voltaram para o seu Criador. E ali eles foram restituídos, né, para a glória de Deus, e foram perdoados através dos testemunhos deles, né? Então essa é a diferença, essa é a grande diferença, né? Mas eles também foram destituídos e foram restituídos através do arrependimento. Então essa questão da inimizade lá em Efésios, né, quando Paulo escreve para os Efésios no capítulo 2, do versículo 2 do capítulo 1 até o 10, é bem claro que fala sobre isso, né? Ele vos vivificou, né? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Porque quando Adão e Eva pecou lá no passado, o inimigo, né, o Satanás passou a ser o senhorio, né? Porque quando eles preferiram obedecer ao inimigo, o pecado passou a ser predominante na raça humana, né? Passou a predominar, passou a fazer mais a vontade da carne. A carne predominou, né? Através da influência maligna. Então, que esse espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, tá em Efésios, capítulo 2, você lê aí na sua Bíblia, né? Que fala assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça que nós somos salvos. Então não foi assim porque eu sou boazinha, não é porque o apóstolo João foi bonzinho, o Paulo foi bonzinho, não. O que aconteceu é que todos, né, que é bem claro aqui que nós ainda estávamos mortos em nossos delitos. Não foi mérito nosso, não foi mérito deles, não foi mérito de ninguém, mas foi a misericórdia, né, de Deus que nos alcançou através do Senhor Jesus e nos ressuscitou, né? Ressuscitou juntamente com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, porque pela graça que nós somos salvos por meio da fé, né? Isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, não vem das nossas obras, né? Para que ninguém se glorie. Então, nós precisamos, né, lembrar que no capítulo 12 fala assim, estáveis naquele tempo sem Cristo separado, né, estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, todos, né, através da graça e da misericórdia de Deus é que nós podemos ser resgatados. Então isso é muito importante. Como que a gente conseguir, não é mérito, bem lembrado que isso não é mérito nosso, mas o que nós podemos fazer, qual a diferença, né? No passado eles reconheceram e voltaram para Deus e através dos testemunhos deles, né, Noé, Jacó, enfim, todos os que serviram a Deus no passado, eles foram alcançados pelos seus testemunhos, pela misericórdia de Deus, né? Então é preciso para religar, para voltar, né, esse contato com Deus através do Senhor Jesus e viver, né, resgatados, é preciso passarmos por um processo chamado novo nascimento. Queridos, está na tua Bíblia, está na minha Bíblia. É muito sério, gente. Às vezes a gente passa, né, batido, lê e relê. Por que Nicodemos foi conversar com Jesus, né? Ele sabia que Jesus, né, era o Filho de Deus, era o Salvador, o Messias que ele estava esperando. E ele chegou em Jesus e começou ali a conversar, né, com Jesus. E falando assim, bem sei, né, que é mestre em Israel, que ninguém podia fazer o que ele estava fazendo. Ou seja, ele estava reconhecendo ali que Jesus era o Salvador tão esperado, né? E ele diz assim no capítulo 3 de João, bem conhecido também, Nicodemos diz assim, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, mestre, bem sabemos
que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ali, né, não entendeu, ele disse assim, mas pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no meio da sua mãe, nascer? Todo mundo conhece, né, esse versículo. Como o ser humano, né, carnal estava vivendo sobre o domínio do pecado, ele só entendia da vida carnal, né? Jesus estava falando da maneira espiritual, no sentido espiritual, né? Nascer de novo. Ele fala assim no versículo 5, ele fala assim, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Gente, eu muito, às vezes a gente fala, né, que a gente lê, a gente vive e aprende, mas passar por esse processo não é fácil, porque o ser humano, nós por natureza, na nossa natureza pecaminosa, eu já conversei, a gente conversa com bastante gente, as pessoas falam assim, mas eu tenho Jesus, eu acredito, eu creio, né? Olha, gente, não vamos esquecer que Satanás, né, Lúcifer, vivia com Deus, ele também crê. Lá em Apocalipse fala que o diabo também crê, porque ele viveu, ele conhece, ele sabe quem é Jesus, né? Então não basta crer. A Bíblia é bem enfática nessa questão do nascer de novo, e nascer de novo é se desprender de tudo aquilo que você achava que é certo. Nascer de novo é reconhecer o nosso estado de pecado, a nossa natureza pecaminosa. Então eu já conversei, a gente conversa com bastante pessoas e as pessoas dizem assim, mas eu nunca matei, nunca roubei, né? Não é, a questão não é essa, né? Eu também nunca matei, nunca roubei. A questão não é essa. É que nós nascemos, nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza, ela adquiriu essa, né? Essa herança do pecado através da desobediência ali. Nós carregamos essa culpa. Essa é a diferença, entendeu? Eu não preciso matar ou roubar. Tem pessoas que matam e roubam, é criminoso, e aí eles são resgatados também. Da mesma forma, a Bíblia é tão enfática nessa questão, ela fala muito sobre essa questão do arrependimento. Lembra lá em Lucas 13? Lucas 13 tem uma parte lá, quando houve um episódio, né, sobre os galileus que estavam sendo sacrificados ali por Pilatos, né? Naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, né, que moravam ali, né, o pessoal ali da Galileia, e cujo sangue dessas pessoas é misturado ali com o sacrifício que os mesmos realizavam, né? Então era muita tortura, as pessoas estavam sendo torturadas ali pelos romanos, né? No caso ali por Pilatos. E Jesus ali, ele é bem enfático, gente. Ele fala assim, olha, Jesus porém disse, pensais vocês que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo que se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Isso é o próprio Salvador falando, o próprio Jesus falando isso, gente. Então nós precisamos, ele ainda fala assim, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre, né, que aconteceu aquela tragédia ali e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes todos, e todos igualmente perecereis. Jesus não estava falando com pessoas assassinas, eram pessoas como eu e você.
né? Mas ele enfatiza aqui sobre o arrependimento, sobre o novo nascimento. É preciso passar por esse processo de arrependimento, reconhecer que eu sou pecadora, que a minha natureza é originada do pecado e que eu preciso me achegar, né? E diante do Senhor Jesus, e eu receber, né? Que reconhecer que só através do sangue dele, do sacrifício dele, eu posso ser resgatado do domínio do pecado que predominava sobre a minha vida. Vocês entenderam? Eu muitas vezes eu tentava, né? Antes eu não conhecia, eu tentava sair do pecado. Muitas pessoas tentam sair do pecado, sob o domínio do pecado. Tem o vício, né? Tem tantos atos, atitudes aí que roubam, que faz, tem vários vícios, enfim, e não consegue. Por quê? Porque o pecado ainda é predominante na vida dela, né? Então é preciso reconhecer que somos pecadores e precisamos ser resgatados, né, para voltarmos a ter aquela natureza que nossos irmãos tinham no passado. Isso só é possível com esse novo nascimento, sabe? Como Nicodemos chegou até Jesus e no versículo 16, Jesus fala: olha, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas que o mundo todo fosse salvo por ele. A vontade de Deus é bem clara, né? É salvar toda a humanidade, mas nem todos, né? Aceita, nem todos recebem. Eu falo para você agora, você que está me ouvindo aí, né? Eu e você, nós somos privilegiados. Por quê nesse momento? Porque nesse momento que nós estamos aqui falando, muitas pessoas estão partindo sem ser salvos, sem aceitar. Muitas pessoas resistem a esse novo nascimento, né? Então, elas morrem, não querem aceitar. Então, Deus não obriga ninguém. Jesus, lá em Apocalipse, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Ele não invade o seu coração, né? Então, ele bate, e aquele que abrir, ele entra, ele fala assim: eu cearei com você, né? Ou seja, ele estará com a gente, morando no nosso coração, conduzindo as nossas vidas, dando a sua graça maravilhosa, e a gente passa a ser uma nova criatura, né? Só em Cristo Jesus. Então, o novo nascimento é desprender de tudo aquilo que você acreditou até agora, aquilo que você acreditou que é certo, né? Então, desprendimento, novo nascimento é desprender de religiosidades, né? O novo nascimento é reconhecer o seu estado de pecado e reconhecer que só em Jesus é suficiente para te redimir do pecado, que só o sangue dele derramado na cruz, né, é suficiente para redimir, para nos resgatar do domínio, né, de Satanás, do domínio do pecado que ele predominava sobre as nossas vidas. Então é muito importante esse novo nascimento. Pedro, ele fala muito: arrependei-vos, né? Arrependa. Jesus fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então é muito importante, gente, é muito importante falar sobre essa questão do novo nascimento, né? Pois a gente, depois, porque você já viu, muitas de nós ouvem, todos somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Vamos ver o que fala em João. Todos nós somos feitura, nascidos de Deus, nós somos criados por Deus, mas vamos ver como somos filhos, né? Qual é o caminho, né? Que nos conduz para sermos verdadeiramente filhos de Deus. Que fala assim, ó:
Veio para que era o seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então é preciso reconhecer, é preciso esse novo nascimento e crermos, né, que pela graça que nós somos salvos, pela fé, né, aí sim nós podemos ter, né, essa herança deixada por Jesus, que para sermos, né, filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, queridos, é preciso, não é, olha só, esse novo nascimento não é através esse resgate não é por João, não é por Pedro, não é por Maria, não é só através de Jesus, gente. Se você crê que ele é o único suficiente Salvador, é o caminho verdadeiro. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Todos conhecem esse versículo, não é? Então é preciso reconhecer isso, e reconhecer o nosso estado de pecado. Não é brincadeira não, gente. Lá em Isaías 55:6 fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, né? Buscar enquanto nós podemos achar, a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe, né? Não sabe daqui a pouco se nós vamos ficar vivo, né? Ou quanto tempo. Então, enquanto a gente está aqui agora, nós temos essa oportunidade de sermos privilegiados, de sermos realmente, de ser chamados filhos de Deus, né? Então Isaías diz, no Isaías 59, fala que o que nos separa de Deus? O que separa de Deus é essa predominância do pecado. Fala assim: aos nossos pecados que faz divisão entre vós e o vosso Deus. Lê lá na sua Bíblia, no capítulo 59. É os nossos pecados. Então, essa inimizade, não tinha mais essa ligação, né, com a raça humana. Existiam os profetas, né? Deus nunca perdeu o contato com a raça humana, porque ele é misericordioso, gente. Viu? Porque ele é misericordioso. Ele nunca deixou a raça humana, nunca deixou a humanidade só. Ele sempre acompanhou, ele sempre conduziu até aqui. Está conduzindo a gente até aqui. Para a glória do nome dele, está nos conduzindo até aqui, né? Então ele é bem claro, né? Isaías 45... Em Isaías 45 também, Isaías 45:22 diz assim: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então Deus nos convida, né, as pessoas a chegar a Ele. Deus faz essa proposta de salvação, queridos. Não tente tornar o caminho fácil, tentando fazer atalhos para chegar a Deus. Não use atalhos, é só através de Jesus, tá? Isso é fato, isso é bíblico. Em Salmos 98:9, Salmos 98:9, rapidinho aqui também. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados escondidos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro, né? Davi estava aqui, né, a oração de Moisés, varão de Deus, reconhecendo aqui nosso estado, né, de vida, que é como a erva, né, que de manhã está viva e à tarde ela se murcha, é a mesma coisa, né? Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Nada é oculto para Deus, nada, a gente sabe que tudo é claro, né? Então vamos passar por esse processo que vale a pena. Em Ezequiel 33, no versículo 11, diz, né, vivo eu, diz o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do pecador, para que o pecador se converta do seu caminho e viva, né,
convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que razão morrereis, né, ao caso de Israel? Então, a Bíblia é enfática, enfatiza bastante essa questão do arrependimento, né? Do arrependimento, da conversão. Conversão é mudar de rumo, né? Nascer de novo. Porque o Espírito Santo, ele nos convence, ele que nos convence. Quando eu eu reconheço que sou pecadora e quero ser salva, eu quero essa religação com o Criador. O Espírito Santo, ele começa a agir na nossa vida, ele começa a nos mostrar algo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ter força para evitá-los, né? Muitas vezes. E o Espírito Santo, ele faz esse trabalho maravilhoso de convencer-nos, né? E a partir de então você passa a ser uma nova criatura. Por isso que Paulo fala lá, né, na carta dele, ele fala assim: aquele que furtava não furta mais. Então você é aquele que matava não matar. Então ele faz uma série de coisas, né, para não fazer mais as velhas atitudes, que agora vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Então é preciso essa mudança de vida. Não basta só reconhecer, tem que ter mudança. E nessa mudança você não está só, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá essa força, ele dá graça, ele mostra, ele ensina, ele faz você lembrar e faz a gente lembrar de tudo que nós aprendemos, né, de Jesus. A Bíblia fala que ele no capítulo 16 de João, que ele faria nos lembrar, né, de tudo que nos foi ensinado, que Jesus ensinou. Fala que vem no capítulo 16 de João. Ele é bem rápido aqui. Fala assim: todavia eu vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviá-lo-ei, né? E quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, ele convencerá, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, né? E da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. Jesus está falando aqui com os discípulos, que quando fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim. Então, só através do Espírito Santo, queridos, que nós podemos reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. É o Espírito Santo, mas o primeiro passo é nós que temos que dar, tá? O primeiro passo é nós que temos que dar, que é o nascer de novo, reconhecer e confessar para Deus que somos pecadores e nós nos arrependemos e queremos, né, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, tá bom? Então só essa mensagem, mas tem mais coisa, mas o tempo é curto, né? E eu quero orar agora, né, agradecendo a Deus por essas palavras, e que Deus venha abençoar cada um de nós, né? Que possamos entender isso, e que é muito sério mesmo, que a vida aqui é muito curta, né? Passa muito rápido, e o que vem depois, né? Tá lá em Apocalipse, né? Sobre a ressurreição, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, e é muito sério mesmo, gente. Vamos parar e pensar e voltarmos para Deus enquanto é tempo, né? Vamos orar então. Pai maravilhoso, graças te dou, meu Deus, por esse recurso, Pai, onde nossas vozes, Pai, possa chegar, não a nossas vozes, mas a tua mensagem através de nossas vozes, Pai, que é mais importante a tua mensagem, é a tua palavra, possa alcançar corações, meu Deus, sábios, corações que entenderão, Pai, que só em ti a salvação, a esperança da vida eterna, Pai. Só em Ti nós podemos encontrar a alegria, a verdadeira felicidade e a verdadeira paz, aquela paz que o mundo não conhece, Senhor, e o mundo não tem, Pai. Ô Senhor, abençoa, toca no coração de cada um que ouvir, meu Deus, essa palavra, essa mensagem, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor vá, meu Deus, convença cada um, meu Deus, ajude a entendê-los, Pai, que só através do Senhor Jesus é que possamos chegar até Ti, até diante do Teu altar, Pai.
diante do Senhor, Pai, com ousadia, conforme está escrito lá na carta aos Hebreus, Pai, com ousadia chegarmos diante do Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus na cruz, meu Deus. Obrigada por tudo, Pai. Amém, meu Deus. Amém.